Seja bem-vindo à Semana do Destravar do Escritor. Para aproveitar melhor o evento, atenção aos avisos importantes. Esses são nossos únicos números oficiais de suporte. Tire print e só confie neles. Fique atento a todas as mensagens do grupo do evento, que é nosso canal oficial de comunicação. Não enviamos nenhuma mensagem com link de compra no privado, somente nos grupos. Todas as informações oficiais sobre o método serão passadas neste evento. Então assista às 3 aulas para todo esse conteúdo fazer sentido para você e embarque nessa jornada que irá destravar seus resultados com seu livro. Bom evento a todos! Oi gente, aqui é a Marina, escritora de livros de ficção. Seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana do Destravar do Escritor. Nesse evento você está aprendendo o caminho para você escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Mesmo que você nunca tenha escrito um livro, ou esteja travado na escrita, ou não saiba o que fazer para publicar e vender esse livro. Na primeira aula dessa semana eu te mostrei a grande descoberta por trás dos livros de sucesso. Te mostrei também sobre a estrutura e as técnicas de escrita do estilo turbinado, que tornam a escrita de um livro de sucesso e que deixam seu livro muito mais interessante e envolvente de ser lido. Para ser um escritor independente, ter o seu livro escrito e publicado, você precisa ter assistido a primeira aula, para depois assistir a essa, porque esse evento é um verdadeiro passo a passo. Por isso é importante que você assista as aulas na sequência certa. Como você vai aprender nessa aula a lançar o seu livro se ainda nem sabe quais são os fundamentos para escrever um livro de sucesso? Não adianta nada publicar o seu livro e ninguém querer ler por não ter as boas técnicas ali. Então, se você ainda não assistiu essa aula ainda, volta lá e assiste, porque nessa aula de hoje você vai descobrir que você também pode publicar o seu livro sem editora em 3 etapas, e a última é uma das mais importantes, e você vai ver como é fácil. Antes de começar, eu quero agradecer a todos os comentários deixados por vocês na aula anterior. Eu dei o meu máximo para responder a todas as perguntas e fico muito feliz por ver o nascimento dessa imensa comunidade de autores independentes que estão dispostos e comprometidos a evoluir cada vez mais na sua escrita e que já deram o primeiro passo. Agora você vai ter a oportunidade de descobrir o segredo por trás da publicação independente para te destravar na escrita e publicação do seu livro sem uma editora. Sou Juliana Vanzelé, escrevo ficção cristã, fantasia. Tô com o livro aqui para mostrar para vocês, gente. A gente fez um lançamento, né, como eu falei, na feira lá em BH, uma feira de ficção cristã, é a maior feira de ficção cristã do Brasil. E não vou mentir, fiquei muito receosa de não vender nem 2 livros, porque meu livro, eu não sou conhecida ainda, é meu primeiro livro, mas eu me surpreendi positivamente. A gente teve uma das maiores vendas junto com gente muito conhecida na feira. O pessoal que leu só deu 5 estrelas, então eu fiquei muito feliz. Meu nome é Gabriel Souza, sou escritor de ficção científica e alta fantasia, e atualmente eu tenho um livro publicado e 4 livros escritos. Vou mostrar pra vocês, ó, aqui para provar, mas para todo mundo, né, que isso aqui é possível, gente. É possível sim você escrever e publicar seu livro, e não é um livro encadernado, gente, é um livro com lombada mesmo, viu? Eu não acreditava que isso aqui era possível, né? E fui fazendo as vendas do digital, e depois comecei a pré-venda do livro físico, né? E assim, foi um grande sucesso, porque eu vendi muitos livros na minha escola, foi muitos mesmo. Inclusive, no lançamento, eu tive até que pedir mais livros a mais, que não tinha mais lá, já vendi todos, né? Isso faz nem um mês, né? Foi um sucesso enorme lá no lançamento, principalmente agora, né? Que agora que eu fiz a segunda tiragem do meu livro, foi um grande sucesso também. Consegui vender, gente, em um mês vendi quase 70 livros, seguindo as técnicas de marketing do treinamento. E o pessoal tá amando, gente. Um livro de 400 páginas, na primeira semana já leu, falou que adorou o livro. Eu nunca teria esse resultado sem o treinamento. Nunca teria mesmo. Eu nunca imaginaria que um dia eu escreveria um livro com a média de um livro por mês. Eu nunca imaginaria que eu conseguiria vender 70 livros em menos de um mês. Depois de ter aplicado diversas técnicas de escrita no seu livro e terminado de escrever, chega a hora que você vai ter que publicar esse livro. A questão é que muitos escritores, quando chegam nessa etapa, se questionam 3 coisas diferentes. Não tenho dinheiro para publicar? Ou então nenhuma editora aceita meu livro? Ou não sei quais são as etapas da publicação independente? E acabam engavetando o seu livro por conta disso. São 3 questionamentos que eu vou responder para você agora e quebrar algumas crenças na sua cabeça. Primeiro, para quem diz que não tem dinheiro para publicar e acaba engavetando o livro, o seu sonho no final, eu vou te contar que existe uma forma de você publicar o seu livro até mesmo sem investir 1 centavo. É possível ter o seu livro publicado mesmo sem ter dinheiro para isso. E na próxima aula eu vou te contar como isso é possível. Você não precisa investir milhares de reais para ter o seu livro publicado. Sabendo realizar você mesmo
todas as etapas da publicação, sem precisar contratar ninguém para fazer tudo isso para você, você já vai economizar muito dinheiro, milhares de reais. E essa parte financeira já não vai ser mais um impedimento para você ter seu livro publicado. O meu objetivo aqui é fazer você ter liberdade, independência e autonomia para realizar todos os processos de escrita e publicação sem depender de editoras e sem precisar contratar outros profissionais. Para você que ainda está no dilema da editora, você já ouviu quando eu contei minha história, já sabe que vai sair muito mais barato, muito mais vantajoso começar sendo um autor independente, ficando com 100% dos lucros das suas vendas e sem ter que investir milhares de reais na editora. E agora você decidiu se tornar um autor independente. Você pode se deparar com esse questionamento. E quais são as etapas da publicação? O que eu tenho que fazer agora? São muitas etapas da publicação independente, mas que ficam mais fáceis quando você já tem tudo organizado, passo a passo e sabe exatamente como executar cada uma dessas partes. E eu vou te apresentar aqui agora 3 fundamentos essenciais para você publicar o seu livro sem editora. E o primeiro fundamento é a estética. A estética do seu livro importa muito, tanto externa quanto interna. Uma das coisas que mais influenciam na decisão de compra de um livro pelo leitor é a aparência dele, porque as pessoas julgam, sim, o livro pela capa. As pessoas abrem, folheiam o livro para ver como é dentro, e com isso não dá para ter muita noção se o livro realmente é bom ou não. Mas ela vê que a capa é bonita, atrativa, a cor da folha é agradável aos olhos, a formatação interna do livro é interessante, e aí ela vai e compra o livro. Eu vou te mostrar agora algumas imagens para você ter uma noção de como que a estética influencia muito na hora de você decidir comprar algo. Qual desses treinadores você escolheria para fazer academia? Com certeza esse aqui demonstra muito mais que pode te ajudar a ficar musculoso do que esse aqui, julgando só pela estética, sem saber qual realmente é o melhor profissional. Agora, qual dessas praias você escolheria para passar o fim de semana? Acredito que ninguém queira passar o feriado nesse lugar aqui, né? Agora, qual dessas bananas você iria preferir comprar na feira? Com o seu livro acontece a mesma coisa. As pessoas são levadas a comprar algo que é esteticamente mais bonito, por de uma forma inconsciente parecer mais seguro, mais confiável. Então é muito importante se preocupar com a estética do seu livro. Primeiramente na formatação interna, que você pode fazer até mesmo enquanto escreve o seu livro ou antes de começar a escrever, mas cuidado que para formatar o seu livro nos moldes da publicação, também tem técnicas e ferramentas para isso. Isso é o que a gente chama de diagramação. Não é só abrir um arquivo do Word tamanho A4 e sair escrevendo que já está pronto. As pessoas costumam contratar diagramadores para fazer esse serviço, que cobra em média até uns R$2.000. E na terceira aula você vai descobrir como pode fazer você mesmo essa diagramação do seu livro, de forma que fique atrativo e interessante para o seu leitor. E uma outra etapa da publicação que ainda está ali dentro do texto, da formatação, é a revisão ortográfica, que retira todos os erros ortográficos do seu livro. E não fazer uma boa revisão já prejudica muito a leitura e é um dos maiores motivos das pessoas receberem críticas negativas dos leitores. Agora, quanto à estética externa do seu livro, é a preocupação em relação à capa. Tem muitas pessoas que compram um livro só porque a capa é bonita. Nem sabe realmente se o livro é bom ou não, mas a capa é tão atraente que a pessoa deseja ter aquele livro na estante dela, só de bater o olho na capa. Também já vi muitos livros incríveis com uma capa feia que não vendeu muito por conta disso. Isso aconteceu inclusive com um dos meus livros, que eu precisei mudar a capa por causa disso. Essa primeira capa aqui eu paguei para um capista fazer para mim, uns R$300, e quase ninguém comprava esse livro. Eu ficava batendo a cabeça para descobrir por que as pessoas não compravam esse livro. Mesmo uma meia dúzia de pessoas que leram falavam que o livro era bom, emocionante, chorou no final. Eu não conseguia entender por que ninguém queria comprar mais. Então eu entendi que era por conta dessa capa, que não estava feia, mas não estava transmitindo a verdadeira ideia do livro. A ideia de um livro de suspense e mistério, sem nenhum romance envolvido, porque todo mundo achava que isso aqui era um livro de romance em Paris. Então eu resolvi mudar a capa da forma como eu ensino para os meus alunos, e eu mesma refiz essa capa sem gastar um centavo, da forma como eu ensino no meu treinamento. E as pessoas começaram a desejar ler o livro, por causa da nova capa, porque ela condiz muito mais com o tipo de história. Querem ter o livro na estante, a procura aumentou muito mais por esse livro. E o título, a sinopse, também tem que ser estratégicos e atrativos, senão também vai influenciar ou atrapalhar nas vendas, porque essa sinopse aqui, anteriormente, estava confusa, ninguém nem entendia realmente nem a capa, nem a sinopse quando ia ver esse livro aqui. Por isso, se preocupar com a estética do seu livro é uma das etapas mais fundamentais desse processo de publicação independente, porque influencia muito na decisão de compra do seu livro. Na próxima aula você vai descobrir
descobrir também como você vai poder fazer você mesmo uma capa incrível para o seu livro, tanto físico quanto e-book, sem precisar contratar um capista para fazer para você. Eu diagramei o livro, eu fiz a capa, eu fiz o registro. Assim, ela ensina a fazer tudo, eu fiz tudo sozinha. Se eu não tivesse esse passo a passo, eu não ia conseguir fazer isso. Não ia, principalmente sozinha. Você contratar cada especialista para cada processo, acaba ficando muito caro mesmo. O livro é esse, eu adquiri o curso, 3 meses o livro saiu, onde eu fiz tudo. Eu fiz a diagramação, fiz a capa, eu fiz o registro literário, eu fiz o ISBN, tudo através do curso. Só para você ter uma ideia, eu tive uma economia de R$6.000 com o curso da Marina. Agora, o segundo fundamento é a identidade. Quando nasce um bebê, para essa criança existir juridicamente, ela precisa ter uma certidão de nascimento. Quando você está escrevendo o seu livro, você está moldando, está criando ele igual a criança se desenvolvendo ali na barriga da mãe. E quando você publica, seu livro nasce, sai da barriga. E esse seu filho só será reconhecido na sociedade como uma obra existente, publicada, só passa a existir de fato quando ele tiver essa certidão de nascimento, que no mundo literário se chama registro autoral do seu livro. Essa é uma das etapas mais importantes do processo de publicação, que é quando a gente faz o registro, o ISBN e a ficha catalográfica, o processo de catalogação. Muitas pessoas não sabem, né, da importância dessas coisas que eu vou te explicar aqui agora. O registro autoral te garante os direitos autorais sobre a sua obra e te dá proteção contra plágios. E o ISBN é o Código de Identificação Internacional do seu livro, que contém ali todas as informações sobre ele. Sem esse código, você nem pode comercializar seu livro da forma física e é como se ele nem existisse. Um livro sem ISBN é tipo uma pessoa sem CPF, não pode nem ser identificado. E você sabia que além de ficar com quase 100% dos lucros das suas vendas, a editora ainda fica com parte dos seus direitos autorais do seu livro, do seu trabalho, das suas ideias? Só porque é ela quem vai registrar, porque o seu livro vai ser registrado no CNPJ da editora. E se você precisar trocar de editora ou decidir publicar de forma independente, você vai estar sempre refém dessa editora, enquanto aquele contrato ali estiver em vigência. E esse é o preço do desconhecimento. Mas eu vou te mostrar que você pode se libertar disso e fazer o seu próprio registro no seu CPF, você tendo 100% dos seus direitos autorais da sua obra. E ainda existe um terceiro fator que poucos falam sobre ele, é pouco conhecido, que é a ficha catalográfica. Então o que é a ficha catalográfica? Quando você pega um livro, você abre a capa dele, vem o título, a folha de rosto e aí logo em seguida já vem a ficha catalográfica aqui atrás da folha de rosto, que tem todos os dados sobre o livro, inclusive os dados do ISBN e dos direitos autorais. Todo livro físico precisa ter para ser comercializado, por exemplo, em acervos, bibliotecas, livrarias, inclusive livrarias online. A gente não pode fazer manualmente, porque ela tem que ser feita por um bibliotecário, mas a gente consegue emitir essa ficha catalográfica no mesmo processo de solicitação e emissão do nosso ISBN. Na internet tem um monte de vídeo que te ensina a fazer ISBN com um prazo de 120 dias e você ainda paga em média uns R$300, como na Biblioteca Nacional. No meu treinamento eu ensino os meus alunos uma forma extremamente simples deles conseguirem o ISBN até 2 dias úteis, pagando menos de R$100 através da CBL. O ISBN em geral, na verdade, sai a 26, mas se for somar o custo do registro do ISBN e da ficha catalográfica, sai uns 190, quase R$200. E sem burocracia, de forma muito mais simples e prática. E essa aqui é só uma das várias coisas que as pessoas que tentam publicar de forma independente sem um método acabam fazendo errado e pagando muito mais caro na publicação do seu livro, ou seja, perdendo tempo e dinheiro, gerando ainda mais frustração. Porque sem saber realizar você mesmo tudo o que as editoras fariam, que é exatamente o segredo e o diferencial da minha metodologia. Como, por exemplo, fazer sua própria capa, diagramação, revisão, registro. Você vai ter que pagar muito mais caro por fora, contratando vários desses serviços, o que pode sair muito caro, milhares de reais. Para vocês terem uma ideia, meu livro de menos páginas, a diagramação dele ficou num orçamento de R$1.600. E eu fiz sozinha e ele já está vendendo. Então isso é muito bacana. Quando eu contratei serviço, eu paguei R$200 no ISBN. Através do seu curso, do jeito que você ensinou, eu paguei R$21. E saiu em 2 dias. E o outro que eu tinha pago, eu demorei 40 dias para receber. E o terceiro fundamento da publicação é o ovo da galinha. Eu não sei se você sabe, mas o ovo da galinha é bem menor do que o ovo da pata. E mesmo sendo menor e menos nutritivo, o ovo da galinha está em
todos os supermercados. Tenta achar um único ovo de pata na feirinha da sua rua. Não vai achar. Isso acontece porque a galinha faz o seu trabalho de cacarejar. Ela grita para todos ouvirem assim que ela coloca os ovos. A pata é silenciosa, ninguém sabe quando ela colocou seus grandes ovos. E o cacarejo da galinha representa o seu marketing pessoal, que é divulgar o seu trabalho quando ele está finalizado. Se a galinha não fizer barulho, o seu produto perde visibilidade para o ovo da pata. Você tem que fazer barulho para que todos olhem o que foi feito depois que você publica o seu livro, para que as pessoas notem o seu livro. Ou o seu ovo vai ser só mais um ali perdido no meio da cesta que ninguém vai comprar. Quantos livros podem ser até piores do que o seu, mas vendem muito, tem vários leitores, vários feedbacks. E quantos livros incríveis deixam de ser vendidos, não consegue vender nem 3 porque você não consegue anunciar direito, não sabe fazer um bom marketing, uma boa divulgação desse livro. Depois ainda acha que o problema é que o seu livro é ruim, que ninguém gostou, que ninguém quer comprar o seu livro, sendo que você só não está sabendo o que fazer para anunciar, para vender o seu livro para as pessoas certas. Muitos escritores só escrevem e publicam livro e esperam que ele se venda sozinho na base da fé, agindo como a pata. É fundamental que você tenha um plano de divulgação constante. Se não divulgar, você não vende. E quanto mais você divulga, mais você vende. Então é essencial que você conheça as técnicas de divulgação e marketing da forma certa, se você tiver a fim de fazer umas vendas e conseguir leitores. Se você não fizer uma boa divulgação, você pode acabar se frustrando com aquela sensação de que ninguém está a fim de ler seu livro, quando na verdade eles só não estão entendendo ou se convencendo de que realmente precisam ler o seu livro, de que ele realmente é bom, porque você não está mostrando isso para elas. Você precisa mostrar o valor do seu livro, dar razões para essa pessoa deixar de fazer outras coisas e priorizar a leitura do seu livro. Por isso que essa divulgação é tão importante. Sem contar que existem diferentes formas e estratégias de publicação, que como autores independentes a gente tem a liberdade de escolher qual delas seguir e qual é melhor no seu caso, tanto de estratégia de lançamento quanto de vendas, de publicação. Algumas são mais lucrativas, outras são mais caras, outras são mais econômicas, outras te dão mais alcance de leitores. Existem diversas formas de publicar e vender seu livro sem editora, como no site próprio, em plataformas de autopublicação, em plataformas de distribuição própria, com financiamento coletivo, livrarias físicas e até mesmo em bienais do livro e outros países. A maioria das pessoas nem imagina que é possível vender em tantos sites sendo um autor independente. Na internet só se escuta falar de Amazon e de Wiclap. E o que eu descobri e que eu ensino de forma prática no meu treinamento, que eu faço com os meus livros, é exatamente como fazer literalmente tudo o que as editoras fazem, nós mesmos com os nossos livros. Cada uma das formas de publicação possui diversas estratégias e vantagens diferentes, e quanto mais formas de publicação você usar, maior a probabilidade do seu leitor te encontrar e comprar de você. E por que é importante conhecer e planejar o processo de publicação de forma independente? Eu vejo muita gente que se frustra com a editora por ser caro, aí resolve tentar publicar de forma independente, mas por não ter alguém que entende de todo o processo, acaba demorando muito mais, ou pior, pagando muito mais caro na publicação do seu livro. E é um passo de cada vez. E olha só, você consegue fazer isso. E sabe por quê? Porque não é falta de criatividade, não é falta de tempo, não é falta de inspiração, não é um dom mágico de escrever livros. O que falta é um método, um passo a passo. E eu tô aqui para te ajudar a trilhar essa jornada, te guiar para que você consiga escrever e publicar o seu livro sem editora. Eu fiz o lançamento na Livraria Leitura. Teve gente que eu não conhecia, que comprou meu livro. Então, assim, eu realmente não esperava que fosse dar tão certo. Tanto que eu vendi todos os livros no dia do lançamento, os livros que eu levei para a livraria, no caso. E aí eu tinha um estoque em casa para poder abrir a minha loja virtual. Só que esse estoque também foi embora antes que eu pudesse abrir a loja, as pessoas quiseram comprar e eu fui vendendo. A gente fez um lançamento, foi na TV, foi na rádio e no jornal. Depois, no dia do lançamento, a gente foi na livraria. Sim, tô vendendo. Onde eu vou, tô vendendo. Inclusive, eu viajei, onde eu viajava, tipo, inclusive eu viajei na praia, também vendi também na praia. Daí eu comecei a pensar, como que eu vou fazer isso agora, né? Tem que correr atrás. E daí foi quando eu vi o curso da Marina, né? Resolvi entrar, tava super acessível. E daí tudo o que eu precisava para fazer a minha divulgação, para fazer o meu marketing, o que faltava eu aprendi no treinamento.
e principalmente a como publicar, né? Tá aqui na minha mão já. Aqui, ó. Eu até tinha mudado a capa dele. Foi maravilhoso a tarde de autógrafo, gente. Até agora as vendas me surpreenderam muito, muito mesmo. A moça lá da livraria, ela falou assim pra mim que ela ia comprar mais livros meus pra poder mandar em outras livrarias que ela tem. Não tem nada na internet com o que tem no treinamento da Marina. Você viu aqui os alunos do treinamento Escritores Independentes. Durante a semana, eu vi que algumas pessoas estavam interessadas em um treinamento mais avançado, com todo passo a passo. E eu tenho o maior e mais completo treinamento do Brasil para escritores independentes, que é um curso completo com todo o passo a passo, desde o processo de inspiração, de ter as ideias, a escrita do livro inteiro, até o passo a passo da publicação, divulgação e marketing do seu livro. E tudo isso que eu estou te passando aqui é só a base desse treinamento Escritores Independentes, onde cada uma dessas etapas é explorada mais a fundo, e eu dou um acompanhamento de perto a todos os alunos para te destravar exatamente na sua dificuldade e potencializar ainda mais os seus resultados. Mas não é sobre o treinamento que eu quero falar agora. Mais pra frente, na próxima aula, eu vou falar sobre ele. Você aprendeu nessa aula de hoje que é possível publicar o seu livro sem editora. É técnica e você também consegue. Só que agora você deve estar pensando: beleza, Marina, entendi as etapas, entendi que isso também é para mim. Mas como que eu faço para executar? Qual é exatamente o passo a passo para eu destravar, escrever e publicar meu livro sem editora? Na próxima aula, na sexta-feira, eu vou te apresentar um mapa definitivo para você escrever e publicar seu livro sem editora e saber como você pode implementar tudo isso que você está aprendendo, te apresentando todos os detalhes sobre o meu treinamento Escritores Independentes e como garantir sua vaga na próxima turma. Saber escrever um livro interessante, envolvente, usar as técnicas certas de escrita e conhecer todo o passo a passo completo da publicação independente, fazendo você mesmo a sua publicação, sem depender de editoras ou de outros profissionais. Essa é a aula mais importante de todas e você não pode perder por nada. Agora eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui embaixo, que na próxima aula eu vou responder as maiores dúvidas dessa semana. Então a gente se vê na próxima aula. Meu nome é Vanessa Cardoso. Eu já tenho vários livros lá publicados no site da Amazon. Eu comecei a escrever em 2016, quando eu fiquei doente. Eu tive uma crise depressiva gravíssima. A minha psiquiatra, junto com a minha psicóloga, pediram para eu fazer um diário. Eu comecei a escrever uma história de ficção. E em um ano eu acabei. Eu escrevi um livro. E aí eu falei assim, eu quero que esse livro seja publicado, porque eu achei que a história era legal e tal. E aí eu comecei a contratar profissionais da escrita. Contratei revisor de texto, leitura crítica, capista, diagramador, leitores beta. É um custo, gente, imenso, é um investimento enorme, mas era um prazer pessoal de ter ele publicado. Como tratamento, eu continuei escrevendo um livro por ano. No ano seguinte eu fiz o segundo livro, também contratei capista, revisor, todo o mesmo trâmite, né? Eu comecei a ver que eu não conseguiria sustentar todos esses custos. Continuei escrevendo como terapia, mas eu já não tinha mais esse poder aquisitivo desse investimento altíssimo. E aí eu comecei a procurar cursos que me proporcionassem aprender a diagramar, aprender a fazer capa, cursos sobre escrita como um todo. E aí, gente, eu vou dizer pra vocês, eu fiz muita coisa que só perdi tempo, porque os cursos eram imensos. Eu ficava discutindo Shakespeare, eu só queria escrever um romance fofo, mais nada. Foi quando eu conheci a Marina, numa propaganda do patrocinado do Facebook, acredito. E eu dei uma olhada na sinopse, nos depoimentos. Falei, vou fazer o curso dessa moça, né? Quem sabe? Funciona pra mim. Gente, funcionou muito. Muito mesmo, assim. Se eu mostrar pra vocês o que eu era sem o curso da Marina, o que eu sou hoje, mudou completamente. O número de leitores, de depoimentos sobre os meus livros. Eu lancei agora, acabei de lançar 3 livros físicos que eu mesma diagramei, eu mesma fiz a capa no site da Amazon. Tô vendendo, acabei de vender pra Austrália, eu fiquei super feliz. Os meus primeiros livros, eles demoravam 1 ano para serem terminados. Depois do seu curso, meu último lançamento eu fiz em 1 mês. Durante esses 6 meses eu já consegui colocar 3 livros físicos, né, no ar e já estou diagramando o 4º livro. Só isso já valeu demais. E os meus royalties da Amazon que subiram e eu fiquei bem feliz também. E até para mostrar para vocês aqui o resultado que está acontecendo na minha página de vendas da Amazon. Vamos colocar este ano, para vocês terem uma ideia. Tá? Isso aqui foi janeiro, que eu vendi uma estimativa de R$10 por mês dos meus livros publicados. Eu não conhecia nada sobre
como fazer o marketing. Aqui em fevereiro eu comecei a botar em prática as coisas que a Marina estava ensinando. Olha a diferença, eu já subi de R$10 para 800. Esse ano eu já ganhei mais de 2.000, uma coisa que eu não ganhei na minha carreira toda, dos meus 7 anos de Amazon, só com as diferenças que ela me ensinou a fazer. Então, para mim, já foi muito válido. Contar que só com as vendas desses seus primeiros livros aí, só pela Amazon, você já conseguiu pagar o valor do investimento do curso, bem mais que você investiu no treinamento. Bem mais do que eu investi. Fora que assim, a Amazon, para quem não sabe, ela paga R$0,08 por página lida. Se eu tenho um livro de 300 páginas, você ganha menos de R$3. Mesmo assim, já foi mais de R$2.100. Tenho 50 a mais, sou ruim de rede social, tenho as minhas dificuldades no computador e posso dizer, da mesma pessoa 50 a mais, com as suas dificuldades e limitações da minha época, que era a máquina de escrever, é possível. O que foi o norteador, assim, né? O curso dela é prático. É simples, é possível, ele vai te mostrando como fazer, que você consegue fazer. Isso que é o melhor de tudo, sabe? Não é aquela enrolação que você não chega a lugar nenhum. Eu segui um passo a passo, em um dia da diagramação, o livro ficou pronto. Então, é para quem não quer perder mais tempo, é para quem não tem grandes dinheiros de investimento, tem que fazer o seu, que vale muito a pena, muito. Porque você fica autônomo e não existe nada melhor na vida do que ser independente. Porque qualquer coisa que você dependa de alguém para fazer um serviço, e você pode ter problemas, né? Alguém reclamando, eu paguei uma diagramação que não saiu, a capa não ficou como eu queria. Então, gente, quanto mais independente você for para fazer sozinho, mais autonomia, mais tempo você vai ganhar na sua carreira, não tenha dúvida. E eu acho que esse é o maior diferencial da Marina, assim. Você vai conseguir fazer sozinho. Você não vai ficar discutindo coisa que não interessa. Você vai direto para o teu registro, direto para patrocinado, direto para saber como faz sua capa, direto mostrando a aula de diagramação. Então, é um diferencial. É a melhor pessoa para te ensinar. Não existe outra. A questão de ser completo, realmente, eu nunca vi nada parecido nesses anos que eu estou escrevendo. Como uma coisa que realmente você pode ter os seus ganhos, investimento que vai valer a pena para a sua vida. Não abra mão dos sonhos de escrever, viu? Se você quer mesmo que você não queira, né, alcançar mercado literário, nada disso, que você queira uma organização pessoal, de ter o seu livro na mão, vale a pena.